Hello, gente! Começando mais um podcast dos Mamães Médicas. Eu, Juliana Branchini, trouxe minha colega aqui, Marília Furquim, reumatologista, e ela vai contar pra gente um pouquinho aqui como que é o dia a dia do consultório dela. Boa tarde, tudo bem, Marília? Boa tarde, Ju, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje. E aí, gata, me conta como que funciona lá o consultório, o que que tem de assunto relevante? Conta pra gente aí. Então vamos lá, deixa eu esclarecer uma coisa primeiro que eu gosto de falar, porque as pessoas têm dúvida, né? Eu sou Hum. reumatologista e muita gente nem sabe o que um reumatologista faz. Muita gente, Olha, alguns membros da minha família, com inclusive. certeza, é uma área bem específica, né? Nem é tão específica, mas eu sinto que as pessoas, assim, dificilmente um paciente chega primeiro no médico reumatologista. Ele geralmente vem encaminhado, ou ele vem quando já passou em muita gente, tipo assim, me ajuda, por favor. Mas é o caminho É, correto vir encaminhado, né? não, porque depende da queixa do paciente, né? Tá. Mas, bom, fato é, só para Hum, deixar claro, assim, uhum, aproveitar para divulgar o trabalho, boa. o reumatologista é o médico que é especialista nas doenças do tecido conjuntivo. Isso inclui algumas doenças musculoesqueléticas, então, tipo, artrite, tendinite, bursite, dor articular de modo geral, que é o que a gente mais vê no consultório, e algumas doenças autoimunes sistêmicas, né? Tipo lúpus, espondilite, doenças autoimunes sistêmicas, e aí já tem um número muito grande. E dentre essas doenças, sempre que eu tenho oportunidade de falar, assim, sempre que alguém põe o microfone na minha frente, igual hoje, eu gosto de falar sobre a osteoporose, tá? Sério? Por que que você acha que é Por importante? quê? Assim, primeiro, só para divulgar também, a osteoporose não é uma doença exclusiva do reumatologista, na verdade, eu acho que todo médico precisa saber tratar pela prevalência, é uma doença extremamente prevalente. Mas também é uma doença que faz parte do dia a dia do ginecologista, do endocrinologista, deveria fazer parte do ortopedista, não vou entrar muito nisso É, aqui, a gente é. fala mais pra frente. Uhum, Mas por que que eu gosto de falar sobre a osteoporose? Porque ela é a única doença reumática que é silenciosa, que a pessoa pode ter sem saber. uhum. Todas essas outras doenças que eu falei, elas causam algum sintoma. Então, uma pessoa não tem uma artrite sem sentir nada, entendeu? Ela tem que ter a manifestação, é obrigatório para o diagnóstico. Então, a gente não precisa fazer um trabalho de conscientização, de divulgação. Tá. Agora, a osteoporose, sim, ela é a única doença reumática que a pessoa pode ter por anos e anos e anos sem nenhum tipo de manifestação. E que tem indicação de rastreio populacional, que todo mundo precisa fazer na idade certa, né? A gente pode falar disso também, mas precisa fazer o exame de rastreio para ver se tem osteoporose ou não. Igual outras doenças que a gente vê de outras especialidades, tipo diabetes, pressão alta, colesterol, né? Que a pessoa pode ter e não sentir nada. Então, das doenças reumáticas, a osteoporose é a única que é assim. Então, eu meio que me sinto na obrigação, assim, de fazer um trabalho de conscientização. Com certeza. E com relação a essa questão de idade, né, que você citou, quando que a gente começa a investigar isso? Olha só, a indicação formal, né, quando que a gente precisa pensar em rastrear a osteoporose para quem não tem nenhum fator de risco, quer dizer, uma pessoa que a gente sabe que não tem nenhuma condição que aumenta o risco de osteoporose, a indicação é para mulheres acima dos 65 anos de idade e homens acima dos 70 anos de idade. No entanto, muitas condições fazem a gente antecipar um pouco esse rastreio, principalmente para mulheres no pós-menopausa, que a gente sabe que é uma faixa em que existe uma perda de massa óssea, né? O osso começa a ficar mais fraco, mais poroso, literalmente, né? Uhum. Que é o que acontece na doença. Nos primeiros 5 a 10 anos depois da menopausa. Pacientes que têm outras doenças inflamatórias que aumentam o risco, e aí entram outras doenças reumáticas, tipo artrite reumatoide, lúpus, que são doenças que só de ter a doença o risco já é aumentado, mas também que muitas vezes os pacientes usam medicações que aumentam o risco de ter osteoporose. Uhum. Pacientes que têm história familiar importante, pacientes que têm outros fatores de risco, por exemplo, baixo peso, baixa ingesta de cálcio, alterações hormonais, tabagismo, a história familiar. Então, são Até diversas. etilismo também, né? Etilismo também. Uhum. Então, são diversas as condições que fazem a gente antecipar esse rastreio em muitas pessoas. E é interessante fazer uma análise antes por exemplo, uma mulher, estou perguntando aqui na minha área, né? Uma mulher no período de climatério, é válido fazer um exame antes para ver como está a qualidade do osso? Para ter um comparativo, depois Isso, você ou diz? não Não é existe essa irrelevante? recomendação, É, não tá. existe essa recomendação, mas a partir do momento em que a paciente entra na menopausa, que isso é definido, Uhum.
eu gosto de indicar o exame, tá? Se a gente for ver formalmente, a recomendação não é essa. Tá. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente flagra a osteoporose nesse momento. E Uhum. quanto antes a gente fizer o diagnóstico, menos avançada vai estar a doença, mais fácil vai ser um tratamento que seja eficaz, né? Que diminua o risco de ter fratura, que é o desfecho que a gente quer evitar com o tratamento. Realmente esse desfecho é problemático, né? Porque a pessoa tem a fratura, né? Normalmente ah, é um acidente que acontece, às vezes um acidente doméstico, né? Tropeça no tapete, enfim. E aí tem lá a fratura de fêmur, que seja, e vai para o hospital, tem que fazer aquelas cirurgias, e às vezes o paciente é um idoso, É. né? E aí fica lá acamado, e aí as consequências vão chegando, e às vezes não tem mais solução, né? Isso é um fato, Ju, não é Tá. só assim, não é uma impressão. A gente sabe que uma vez que uma pessoa tem uma fratura por fragilidade, que é a fratura que é causada pela osteoporose, o risco dela morrer nos próximos anos é maior, a mortalidade aumenta. Às vezes a gente pensa que uma fratura é uma coisa boba, assim, se comparada, por exemplo, a um infarto, mas a gente tem, assim, bastante dados mostrando que o risco de mortalidade é muito maior, uma vez que o idoso tem a primeira fratura, e ele aumenta progressivamente quanto mais fraturas ele tem. E é bem isso que você falou. Quando a gente é jovem, assim, na nossa idade, Opa, gostei. a gente precisa ter um trauma de alto impacto para ter uma fratura. Então, pensar em quebrar o fêmur, por exemplo, que é o maior osso do corpo, a gente precisa, sei lá, ser atropelado, sofrer um Um acidente, acidente coisa de assim. carro. Mas todo mundo conhece, já ouviu a história, né, de um idoso, sei lá, que acordou para fazer xixi no meio da noite, caiu ali da cama, uma queda boba da própria altura e quebrou o fêmur, né? Então, a gente vê que a qualidade daquele osso mudou, que ele é mais fraco mesmo. E é importante a gente fazer esse diagnóstico, porque é uma doença que tem, assim, tratamentos que são super eficazes, que conseguem, assim, reverter esse processo e reduzir muito o risco de fratura. E esse E tratamento da osteoporose até avançou bastante, assim, nos últimos anos. A gente tem medicações novas que estão disponíveis até na rede pública no Brasil. Então, é meio que dá bobeira a gente, como médico, deixar passar a osteoporose e não tratar a osteoporose, sabe? sim, tem que observar, né. Não, eu ia comentar que o osso ele fica como se fosse um giz de lousa, né, ele chega a se como se fosse moer, né, então realmente e depois para juntar ele de novo numa cirurgia, né, ortopédica, é até É difícil, aí tem que difícil. trocar, né, praticamente por umas próteses, né. Tem uma analogia que eu gosto bastante de fazer, que os pacientes geralmente entendem bastante, Fala aí. que é com chocolate. Hum, Pensa no nosso osso como um chocolate barra, assim, normal, tipo, sei lá, Nestlé lá que tá ao leite. E uhum. pensa no osso osteoporótico como um chocolate soufflé, Ah, top, que derrete legal. na boca, assim, sabe? E Você fica quebra aquelas muito, ele é bolinhas e tal. poroso, é exatamente Aerado, isso. Então tem o osso compacto e tem o osso mais poroso. certo. E o soufflé, ele quebra muito mais fácil, ele estilhaça, a gente coloca na boca, é delicioso, ele derrete. Então Só com o só osso é não é isso. delicioso o osso com problema, né. Exato. Tá, Então o osso, ele quebra, ele é poroso literalmente, então ele quebra muito mais fácil, ele é um osso muito mais frágil. tá. E isso que você falou é verdade. Você colocar uma prótese é o tratamento quando você tem a fratura mais típica da osteoporose, que é a do colo do fêmur, né? Mas num osso de osteoporose avançada, isso pode ser muito difícil. A própria cirurgia pode ter suas complicações, né, em relação à soltura de prótese, complicações futuras. É. E como fazer para evitar? Como que a gente pode melhorar e dar de dica aí para poder, ter evitar que chegue nesse nível? Tá, vamos lá, tem diversas coisas. Hum. Infelizmente, o principal fator de risco é genético, então a gente não consegue mudar, né, nossa genética. Ah, é genético mesmo É então? genético. A gente, por volta dos 20 a 30 anos, a gente atinge o máximo de osso que a gente vai ter na vida, tá? E esse pico de massa óssea, ele é geneticamente determinado. Então você fez o seu, eu fiz o meu. Quer dizer que eu posso crescer até os 30 anos? Não, crescer não. O Não tem seu mais osso jeito. ele pode ficar mais forte, Ah, mais tá duro, bom. Hã, nessa faixa etária. hum. A partir daí é só ladeira abaixo, para massa óssea e para diversas outras coisas, né. Mas enfim, o tanto de osso que você vai ter ao longo da vida, da mesma forma que a sua altura, tudo, a cor da sua pele, ele é geneticamente determinado. Então tem gente que tem predisposição genética a ter uma menor massa óssea, tá, isso a gente não consegue intervir. Ainda, né, hoje em dia tem muita terapia gênica surgindo para muitas coisas, mas até hoje Sim, não. é verdade. Então, genética é o fator mais importante, a gente não consegue modificar. Outros fatores que a gente não consegue modificar, o fato de ser mulher, tá? As mulheres têm mais risco, isso principalmente depois da menopausa, tá? Porque a gente perde a proteção do estrogênio, o estrogênio que é o hormônio da mulher, ele tem um efeito protetor do osso,
Então, quando a gente perde, tem a queda do nível hormonal, a gente passa a ter uma reabsorção, a perda de massa óssea mais acelerada. São os principais fatores de risco, assim, que a gente sabe e que a gente não consegue mudar. Uhum. Fora isso, o que tá nas nossas mãos? Ou não fumar e não beber, foram coisas que a gente já falou. O cigarro e o álcool, eles aumentam o risco de osteoporose. Tem a questão do peso, mas aí é muito delicado a gente falar nisso, porque a osteoporose, ela é uma das poucas doenças da medicina em que ser magro é pior do que Tá, é você verdade. ser gordo. Mas não Aham. é, É que aí tem é que ter um equilíbrio, né? isso, exatamente. Mas De daí eu quero massa reforçar que muscular. não é ser gordo em Aham. relação à massa gorda do corpo mesmo. A gente É. tá falando de peso aqui. Hum. Então, o baixo peso é um fator de risco para osteoporose. E a boa massa muscular é um fator protetor, tá? É, porque até quando se o idoso é fortinho de massa muscular, ele cai, protege, né? E o idoso que é fortinho de massa muscular, ele também tem melhor massa óssea. Porque quando a gente pensa em, por exemplo, musculação, em exercícios resistidos, né, a gente pensa muito que tá fortalecendo o músculo. Mas, na Uhum. verdade, isso fortalece o osso também, né? O nosso osso, ele tem receptores que respondem a esse estímulo mecânico. Então, quando a gente malha músculo, a gente também malha osso. E a atividade física é um dos pilares do tratamento da osteoporose. Então, a questão do peso é que ter baixo peso é ruim, mas não é porque ser obeso é melhor para osteoporose. É porque você ter mais massa muscular, mais peso nesse sentido, Uhum. você também vai ter mais massa óssea, maior massa óssea, tá? Então, a gente falou de baixo peso, tabagismo, Uhum. etilismo. Tem uso de algumas medicações que aumentam o risco de osteoporose, principalmente corticoides, né? E aí, como reumatologista, eu tenho que fazer uma meia-culpa, porque eu acho que é a especialidade que mais usa corticoide na Pois é. medicina. Mas a gente tem usado cada vez menos, né? Surgiram diversos outros tratamentos na reumatologia que vieram para substituir o corticoide. E a tendência é usar sempre a menor dose possível pelo menor tempo possível, né? Mas se a gente tem situações ainda em que a gente precisa usar, não tem como. Uhum. Então, algumas medicações, tem alguns anticonvulsivantes também, anticoagulantes que aumentam o risco de osteoporose. Sedentarismo, Até hormônio também, né? hormônio. Uhum. Sedentarismo, né? Sedentarismo, a gente já comentou um pouco. Então, o exercício físico, além de fortalecer músculo, ele fortalece o osso. Uma pessoa que é sedentária tem maior risco. E isso a gente vê muito em idosos, que a imobilização, então, um idoso que é acamado, por exemplo, ou uma pessoa que tem alguma doença grave que precisa ficar internado por um período prolongado, sei lá, algumas semanas, 1 mês, 2 meses na UTI, eles perdem massa óssea muito rápido. Então, a imobilidade é um fator de risco importante, a gente Uhum. precisa ser fisicamente ativo. Isso protege contra diversas doenças na medicina, entre elas a osteoporose. A questão hormonal a gente já falou. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa, Ju. Se você lembrar aí, você também Eu fala. tava lembrando que aquela história de o idoso ele vai reduzindo de tamanho também, Isso. né? Isso também pode ser um parâmetro Olha, de desgaste. isso é um parâmetro que pode até indicar a presença já de fraturas, que é o desfecho, tá? Só voltando nos No fatores de começo, risco, antes tá. da gente falar, Uhum. eu lembrei também da baixa ingesta de cálcio ao longo da vida, Tá. tá? A O gente sol, né? Também. tem o sol em relação à vitamina D, a D, hipovitaminose D leva a uma perda de massa tá. óssea, mas o cálcio é uma coisa que até nos últimos anos a gente acabou, assim, as pessoas deixaram de tomar leite porque surgiu aquela questão de, o leite é inflamatório, o leite faz mal, não sei o que, não sei o que. Lactose. A gente tem bastante evidência científica hoje de que isso não é verdade, né? Que para as pessoas que não são intolerantes o leite não faz mal, mas as pessoas deixaram de consumir cálcio. E, assim, outros alimentos até têm cálcio, mas o leite e os derivados com certeza têm muito mais, são o que mais tem Mas cálcio na é nossa complicado, dieta. né? Porque aí você tem colesterol e não pode tomar o leite integral, porque É. não sei o quê. É duro, hein? Em relação à quantidade de cálcio, eu gosto de Hum. reforçar para os pacientes que não faz diferença o leite ser desnatado, integral, sem lactose, leite em pó, sabe? Então, pode ser qualquer um. Mas precisa consumir. As pessoas consomem pouco ao longo da vida. Então, essa baixa ingestão de cálcio ao longo da vida pode também acarretar uma menor massa óssea. E muito também é ruim, né? É. Muito cálcio também. Mas é difícil uma pessoa, porque para quem tem rim bom, não vai fazer hipercalcemia. Porque a pessoa que ingere demais, ela vai Gastar. eliminar Vai pela eliminar. urina. Uhum. Existe uma condição aí que aí sim a gente precisa prestar atenção, porque também a gente está vendo um boom muito grande de suplementação de diversas vitaminas, entre elas a vitamina D. E algumas vezes a gente pega paciente, a gente acha que eles acham que é tipo assim, vitamina quanto mais melhor. Só que a vitamina Uhum. D não é assim, ela é super importante para os ossos,
mas existem níveis tóxicos. Então, quando a gente pega a vitamina D ali acima de 80, 100, o risco de toxicidade é maior. E aí sim o paciente faz um nível de cálcio muito alto no sangue e tem risco de fazer problemas como insuficiência renal. Então, a vitamina D ela vai fazer parte do tratamento da osteoporose, mas tem a faixa certa ali, não dá para passar daquilo. Uhum. E aí você tinha falado em relação à altura dos pacientes. Não é, Ju, que a pessoa que é baixa tem maior risco de osteoporose. É porque a gente precisa entender por que essa pessoa perdeu a altura. Isso. Por que o vozinho encolheu. Isso pode acontecer por perda de cartilagem mesmo, né? Então, na coluna a gente tem os discos intervertebrais, eles vão achatando ao longo da vida, isso acontece, acarreta perda de altura, mas as fraturas vertebrais, elas são achatamentos da vértebra, né? Isso é importante a gente ressaltar também, porque a gente, quando fala fratura, quebrou um osso, a gente pensa num osso assim. E não é. A fratura da vértebra é um achatamento. Uma fratura grau 1 é um achatamento muito leve, que muitas vezes pode ser completamente assintomático. A gente só vê quando faz um raio-x buscando ativamente isso. Mas uma pessoa que tem múltiplas fraturas, ela tende a reduzir a altura e ela tende a ficar curvada para frente, né? Fica com aquela corcunda assim, uma atitude cifótica que a gente fala. Então, quando você vê, a gente vê geralmente velhinha assim, que diminuiu e ficou toda corcunda assim, a gente precisa pensar que essa senhorinha provavelmente tem fraturas vertebrais, tem osteoporose. Se ela ainda não sabe disso e não tá tratando, a gente precisa pensar nisso. Certo. Então, assim, de medicamentos, cálcio, AD, mas tem. Existe eu falo para os meus pacientes que tem umas medicações que são como se fosse a argamassa ali do osso, né? Como se fosse o tijolinho e tal, que ajuda nesse processo de coesão, né? De fortalecer ali o conjunto daquilo que faz virar osso, né? Isso. Que aí podem ser as medicações semanais, mensais, né? Tem diversas apresentações. Quando a gente pensa no tratamento da osteoporose, eu sempre falo para os pacientes que tem 4 coisas que são importantes. Uma é o exercício físico, a gente já falou aqui, tá? Qualquer tipo de exercício vai ser benéfico. Então, pode ser exercício tipo caminhada, ou pode ser musculação, pilates, tá. qualquer exercício assim. E os exercícios, além de fortalecerem o osso, eles têm um papel secundário aqui, que não é tão secundário assim, que é super importante também, que é de melhorar questões para idosos, por exemplo, de equilíbrio, então reduzir o risco de queda, né? Porque quando o idoso cai, o risco de quebrar é maior. Então, se ele tiver boa massa muscular, se ele tiver o equilíbrio, o risco de queda vai ser menor, consequentemente, o risco de fraturas vai ser menor. Isso também deve fazer parte do tratamento, né? Então, 4 coisas: exercício físico, o cálcio. O cálcio, hoje, a gente sabe que o cálcio que vem dos alimentos, o cálcio da dieta, ele é melhor para o corpo do que o suplemento de cálcio. Então, se a pessoa tolera o leite ou derivado de leite, a gente sempre tenta bater a meta diária através da alimentação. Tem gente que não consegue realmente ou que tem algum tipo de intolerância, e aí a gente parte para a suplementação. Terceira coisa é a vitamina D. Existe o nível, isso a gente vai ver no sangue, qual é o nível da faixa de vitamina D que a pessoa tem. E o ideal para quem tem osteoporose é que ela esteja acima de 30, assim, numa faixa aí entre 30 e 80, idealmente por volta de 50, não muito acima do que 80, porque aí os riscos começam a aparecer também. E o quarto item é o medicamento propriamente dito que vai fortalecer o osso, que é o que você falou, né? Então, exercício físico, cálcio, vitamina D, pra gente dar tudo que o osso precisa, e aí o remédio que vai dar aquela acelerada ali no fortalecimento do osso. A gente tem remédios que são disponíveis por via oral, a gente tem remédios que são intravenosos, que faz na veia, a gente tem remédios que são subcutâneos, né, injeção na barriga, então tem diversas apresentações possíveis, e o tratamento da osteoporose é um tratamento que é até bastante confortável, assim, para o paciente. Tem medicação que ele faz só uma vez por ano. Imagina, é muito tranquilo, né? Você fazer uma vez por ano, um remédio ali 20 minutinhos na veia, e depois disso só ano que vem, sabe? Mas é caro isso? Assim, depende do cara. Depende. Mas no SUS não tem. Tem. No SUS tem. Tem diversas Mas aí depende medicações do no grau SUS. de. O SUS, ele tem tanto o SUS Tem os quanto os critérios, convênios, né? eles têm os critérios, exatamente. Então, eles sempre vão tentar forçar o tratamento por via oral antes, mas não é todo mundo que tolera, né? Tem gente que não sente nada, a maioria das pessoas não sente nada, é um tratamento que é confortável também de fazer. Tem medicação que é uma vez por semana, tem medicação que é uma vez por mês. Desses que são por via oral. E aí, dos subcutâneos, a gente tem medicação mensal e a gente tem medicação semestral, então uma vez a cada 6 meses. E tem o intravenoso a cada 6 meses. Não são todos a mesma coisa, né? Cada um deles tem as suas particularidades, tem as suas indicações e contraindicações. É uma coisa um pouco mais específica. Mas o fato é que tem tratamento para todo mundo. E os tratamentos têm a gente tem uma boa disponibilidade de medicação tanto pelo SUS
quanto na saúde suplementar. O convênio também tem obrigatoriedade de cobrir a maioria desses tratamentos. Isso foi bem legal. O tratamento da osteoporose, ele avançou nos últimos anos, assim. Então, surgiram medicações novas que já estão disponíveis aqui e que têm uma resposta muito boa, assim. A gente vê tanto, a gente avalia tanto pela densitometria o ganho de massa óssea que o paciente tem, mas os estudos mostram mesmo o desfecho de redução de fratura, que é o mais importante, né? Tá, então a faixa etária mulher acima de 60, 65, 65, ou os homens, acima de 70. e de quanto em quanto tempo? A gente geralmente faz anualmente, Anual. tá? Mas para essas pessoas, a gente sabe que a gente precisa ter pelo menos uma vez na vida. Se for uma densitometria normal nessa faixa etária, você não precisaria ficar repetindo com tanta frequência assim. Tá. Então, pelo menos uma vez eles precisam fazer. Tem uma outra coisa importante, Ju, que as pessoas pensam muito no diagnóstico de osteoporose através desse exame, que é a densitometria óssea, que é o que está indicado para fazer para todo mundo. Mas a gente consegue fazer o diagnóstico de osteoporose se uma pessoa teve uma fratura, que é uma fratura que a gente considera que foi uma fratura por fragilidade. O que é isso? É uma fratura desproporcional ao trauma que gerou aquilo. Tá. Então, por Tipo exemplo, essa que caiu da cama. exatamente, Tá. caiu da cama, ou o que é mais comum em mulheres até mais jovens, caiu por qualquer motivo, foi apoiar com o braço e fraturou o antebraço, aqui fraturou o rádio, né? Isso também é uma fratura por fragilidade. Idoso que caiu e fraturou o ombro, é uma fratura por fragilidade. Então, são fraturas, assim, que são desproporcionais, que uma pessoa de 20 anos, se tivesse aquela mesma queda, não fraturaria, entendeu? Existem as fraturas específicas, que são fraturas... E uma vez que a pessoa tem uma fratura, ela não precisa da densitometria. Tá decidido que ela tem osteoporose e ela tem indicação de tratamento. Tá, entendi. A gente quando eu tô avaliando ali o exame de densitometria, a gente percebe que na observação final ali embaixo, né, aparece, é comparado com a população norte-americana, né, então quer dizer, não é nem a nossa realidade, né, porque a nossa população é diferente, né, no sentido de etnia, mais misturado, né, e, enfim, as raças, né. Na verdade, às vezes o nosso osso é até melhor que das norte-americanas. Por que você acha que não fizeram ainda um estudo aqui no sul-americano aqui, ó? A gente tem esse dado, Tem? viu? Tem. A Então vai, gente, atualiza aí. não, tem uma ferramenta, né, que se chama Frax. Não sei se você já usou alguma vez ou não. Aí já é uma coisa mais específica médica. Mas em que a gente coloca os dados não só os dados da densitometria, mas os dados do paciente. Então, Ah, tá. peso, altura, Tá. história familiar, se fuma, se tem doença autoimune, Aham. coisas assim. E ele é padronizado, você seleciona a população brasileira. Então, ele vai unir esses dados e o resultado da densitometria a uma população que foi feita de um estudo aqui no Brasil, que foi o estudo feito aqui em São Paulo, a população do esqueci o nome da corte. Não, Mas tudo enfim, bem, relaxa. foi um estudo aqui da Aham. Faculdade de Medicina da USP, do Butantan, Tá. que fez. Uhum. E aí, então, Então é ele mais, vai classificar o risco ajustado para a população brasileira. Uhum. E essa ferramenta é super interessante porque é uma atualização dos últimos anos, ela permitiu a avaliação desse risco até sem a densitometria óssea. Então, se, por exemplo, você colocar os dados lá, de uma senhorinha idosa que pesa 40 quilos, que fuma e que tem história familiar, ele já vai te dizer, essa paciente tem alto risco e tem indicação de tratamento. Se for uma coisa mais meio termo, ele vai falar, precisa de uma densitometria. Ou se for um paciente que não tem esses fatores de risco, ele vai falar, tá tudo bem, zona verde, segue o jogo. Então, é uma ferramenta bastante interessante, não só para padronizar para a população brasileira, assim, para comparar, para colocar esse paciente comparando No com a mesmo nicho, população né? Aham. da qual ele faz Eu parte, vi. Aham. mas também para estratificar o risco de fratura, não só com base na densitometria óssea, mas em todos esses outros dados que a gente sabe que fazem diferença, né? Densitometria óssea é um parâmetro dentre diversos outros que vão dizer se esse paciente tem ou não alto risco de fratura. Uhum. Então, é uma ferramenta bastante legal para médicos utilizarem, né? Claro que o paciente não precisa saber disso. Sim, sim, mas porque eu já teve paciente que me perguntou, né? Mas é baseado em quê? Porque eu vi aí embaixo e tal no exame. Ah, interessante, A né? gente tem De essa ter. ferramenta para colocar o paciente na Uhum. população certa dele, assim, é bem legal. Muito bem, legal. Nossa, tô aprendendo um monte de coisa. Muito bom, É uma muito doença bom. super prevalente, assim, eu acho que a osteoporose, já que é uma doença que tem indicação de rastreio populacional, acho que todo médico precisa, pelo menos, ter uma noção inicial, assim, sabe? Mas eu sinto que é uma doença um pouco negligenciada. Aí é que vai, assim, a gente
Não sei se eu posso criticar colegas aqui, Ué, aqui mas tá aberto, é aqui livre, a gente tá... é uma crítica, por exemplo, É, aos ortopedistas, o que que acontece? O paciente vai lá, fratura o fêmur, eles vão lá, colocam uma prótese no paciente, e isso, manda e, embora. e manda embora e não avisa, olha, você tem osteoporose, sabe? Tipo assim, isso aqui Quando é quebrar de novo, indicação. volta. Tem o outro pra quebrar, tem todas as vértebras, sabe? Então, assim, essa é uma situação que o paciente fraturou o fêmur, ele não precisa de uma densitometria. A gente sabe que ele tem osteoporose, senão teria fraturado. Uhum. Então, esse paciente já tem indicação de tratamento. Então, não é colocar uma prótese e mandar para o mundo. E a gente recebe muito paciente assim, que há 5 anos fraturou o fêmur e ninguém falou que tem osteoporose. Não, ninguém falou. A tua especialidade, eu falo que ela é um pouco rara, é difícil de encontrar, né? Assim, Reumatologista? é. Aqui em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, não. Na região sudeste, de Então, forma geral, não. Mas mas no mais ou interior, menos, ainda é no difícil. interior do Brasil, muito difícil. A gente pega bastante paciente, até que passa por consulta online e tudo, porque não tem mesmo. E principalmente no SUS é muito difícil. Você já viu aquelas pessoas que, tipo, moram na praia e tal, e ainda tem deficiência De de vitamina D. vitamina D? Por que será, né? Acho que cria uma camada assim na pele, não absorve Talvez. mais nada. Eu não sei também, Ju. Acho que Curioso, né? acho que também teve uma grande conscientização nos últimos 20 anos aí em relação ao uso do protetor solar. Ah, Eu sou a também. louca do protetor solar, É, assim. câncer de pele, é A verdade. branquela desse jeito, imagina, sabe? É Hum. câncer de pele, ruga, envelhecimento, não sei o quê. Então, eu sou bem a louca do protetor solar. Eu prefiro suplementar a vitamina D. Mas assim, Não, porque é uma loucura, isso né? Que você vê, é. o melhor sol é das 10 às 2 da tarde, né? Não, não, não E vou é o tomar. pior, é o melhor para o osso e o pior para a pele. Exato, Então não. é difícil, É mas. difícil. Tinha uma outra coisa que eu queria Ah, falar, Ju, e tá me fugindo aqui agora. A gente já falou do rastreio, a gente já falou do tratamento. Era em relação, sim, ao tratamento da osteoporose. Uma coisa que é uma doença crônica, né, que precisa de tratamento contínuo. uhum. No entanto, também é importante frisar para as pessoas que esse tratamento contínuo ele não deve ser para sempre, tá? Então, não é que assim, você tem osteoporose, toma aqui seu alendronato, você vai ter que continuar usando isso daí. Existem alguns riscos associados ao tratamento contínuo por Contínuo. muitos anos, Tá. né? Então, risco de fratura, enfim, não vou entrar muito nisso, mas o fato é que é um tratamento que precisa de acompanhamento médico. É contínuo? Sim, o paciente vai usar por alguns anos, mas isso ano a ano vai ser reavaliado em relação ao risco de tratar versus o risco de não tratar para a gente decidir se a gente vai continuar tratando ou não. Por outro lado, também é muito importante, se alguém estiver ouvindo aqui, às vezes está usando remédio faz 10 anos e fala, meu Deus, vou parar. Vou parar. É Tem alguns verdade. tratamentos que eles não podem ser interrompidos de forma abrupta. Tá. Tá? Então, essa interrupção também precisa ser acompanhada. Às vezes a gente Uhum. precisa passar por um outro remédio primeiro para depois suspender. Então, tem algumas especificidades aí do tratamento que requerem um acompanhamento importante. Assim. Então, o tratamento é contínuo, não adianta tomar um mês de remédio e parar, Uhum. porque o osso ele demora para se formar, mas também ele não deve ser feito indefinidamente para sempre. Nenhum Mas, tratamento médico, mas né? assim, ó, por exemplo, então o osso normal, osteopenia, osteoporose, né? Tá. Como se fosse subiu no muro, osteopenia, passou É, do muro, osteoporose. Mas tem como voltar tem de como. osteoporose pode virar osteopenia? Depende. Tem, eu Depende. achava, sinceramente, que a gente estabilizava. Não, é isso. É porque esse nível osteopenia, ele está relacionado ao resultado da densitometria óssea, Tá. né? Então, uma vez que o paciente tem osteoporose, pela densitometria óssea, sem ter fratura, com o tratamento, ele pode ganhar massa óssea e voltar naquele nível de osteopenia pela densitometria óssea. Certo. Eu considero que uma vez que um paciente tem osteoporose, ele tratou, mesmo que ele melhorou, é uma osteoporose tratada, tá? A gente vai sempre continuar acompanhando. É muito frequente que a gente suspenda o tratamento e o paciente volte a perder massa óssea. Então, é um paciente com osteoporose, tá? Mas a gente sabe que quanto maior o nível dele de massa óssea na densitometria, menor é o risco de fratura. Existe essa correlação. Uhum. Agora, uma vez que um paciente tem uma fratura por fragilidade, a gente chama de osteoporose estabelecida. E isso é irreversível, independente da densitometria, mesmo que a densitometria fique normal, não é nem osteopenia, normal. Se ele teve uma fratura, ele tem osteoporose estabelecida e é isso. A gente sempre vai tratar esse paciente como um paciente com uma osteoporose que já é mais grave porque ela já causou uma fratura. Uhum. É como se estivesse em remissão. É isso. Não Tá ali. cura, tá? Não cura, Entendi. né? Tá, Não cura. tá. Legal. Mas, assim, é importante falar, assim, osteopenia é um resultado extremamente frequente na densitometria, né? O que um paciente com osteopenia precisa em termos de tratamento?
a gente precisa primeiro ver se ele tem os fatores de risco, que a gente já citou aqui, e se é algo que dá para intervir. Por exemplo, se esse paciente é sedentário, pode começar a fazer atividade física. Se esse paciente Alimentação, né? se esse paciente consome pouco cálcio, vai Uhum, conseguir aumentar a ingesta de cálcio. Se ele fuma e está disposto a parar de fumar, ou consome bebida alcoólica e está disposto a parar. uhum. Então, intervir nos fatores de risco, essa osteopenia é um bom momento para a gente pensar nisso, falar para o paciente, olha, isso aqui dá para mudar, teu osso está começando a sofrer as consequências dessas suas... é, Comportamento, é do seu isso, do seu comportamento. comportamento, Uhum. então talvez seja um bom motivo para mudar. Fora isso, quando o paciente tem osteopenia, a gente precisa levar em consideração aqueles outros fatores que eu falei daquela ferramenta Frax. Então, quem é esse paciente, qual é a idade, se ele tem ou não história familiar de osteoporose, se ele tem ou não alguma outra doença que aumenta o risco, se ele usa ou não corticoide, porque muitas vezes mesmo a osteopenia tem a indicação do tratamento específico, da medicação que fortalece o osso, que a gente falou, né? Então, algumas osteopenias de alto risco têm indicação de tratamento. Cara, que aula, hein? Não. Não, fantástico. Eu, assim, aprendi muito, né? Sendo médica, eu acho que você que está em casa também deve ter curtido, né? E aproveitado também esse bate-papo. Você vê que o legal da gente estar fazendo esse bate-papo no Mamães Médicas é que, além de vocês estarem conhecendo as pessoas que ajudam a sociedade, está conhecendo também o lado de dentro lá do consultório e os desafios, né, que a gente passa, né? Quer deixar uma mensagem final para o pessoal aí? O que você Não, Ju, acha? eu acho que em termos de mensagem final, não. Eu só queria agradecer muito o convite, a oportunidade, parabenizar por estar na liderança do grupo, por todo o trabalho que é feito, né? Que enche a gente de orgulho como membros, assim também. Às vezes a gente participa, ajuda tudo, mas a gente sabe que a cabeça aí é quem lidera e quem carrega nas costas é você. Então, Ah, parabéns. imagina, eu que agradeço. É um prazer estar aqui intermediando todo esse processo. É só uma gratidão mesmo por tudo que está acontecendo mesmo. Então tá bom, gente, é isso. Vamos para o próximo. Obrigada. Má, vamos mandar um beijo, pessoal. Beijo. Tchau, Tchau, até o tchau. próximo. Coraçãozinho para fechar. Coraçãozinho. Tchau, tchau.